Vamos ver, infiltração. Michele, febre reumática é uma doença autoimune? Sim, é uma doença autoimune. O tratamento, como eu te falei, tratamento medicamentoso, eu não vou falar aqui sobre isso, até mesmo na anemia falciforme ali, eu só pincelei sobre medicamento porque dá merda. Isso aqui esses dias eu comecei a falar sobre medicamento, deu merda aqui. A galera já queria sair comprando medicamento. Então eu começo a me recusar a falar sobre medicamento aqui, tá? Mas febre reumática é por conta do Streptococcus e o tratamento, né? Não vou falar de tratamento medicamentoso, até porque eu nem tenho gabarito para isso. Mas o tratamento de toda e qualquer doença autoimune, Michele, começa nos hábitos e na alimentação. Isso é meio óbvio pela questão inflamatória, tá? Então, assim, febre reumática, tá? É uma doença inflamatória, né? Ponto. Ah, mas é bacteriana. Foda-se, mas é inflamatória. A doença, qualquer tipo de inflamação, você media como? Com situações anti-inflamatórias. Aí entra o que a Mary falou agora há pouco, não sei se a Mary está aqui ainda, acho que não. Enfim, que falou sobre a dieta cetocarnívora, ela falou do jejum também, que a gente utiliza nesses casos, tá? Para mediar a inflamação para baixo, né? Para você, no caso, mediar a produção de citocinas anti-inflamatórias, tá, Michele? Então, todas as doenças autoimunes, principalmente essas com muitas dores articulares, a gente tenta modular a desinflamação do próprio corpo. Então, o próprio corpo ele produz tanto interleucinas inflamatórias, que vão inflamar, porque ele acha que tem algum problema no local, ele vai mandar interleucinas inflamatórias, citocinas inflamatórias para o local para tentar amenizar a situação, para botar líquido no local, né? E ele também vai mediar a questão anti-inflamatória. Então, assim como ele gera os inflamatórios, as citocinas que inflamam, ele também gera os anti-inflamatórios. Tá? Então, todo tipo de doença, não importa se é bacteriana, não importa. Se tiver viés inflamatório, caráter inflamatório, a gente vai começar lidando com inflamação, a primeira coisa. Por isso, né, que eu tenho esse e-book. Por isso que esse e-book aqui, eu sempre falo dele, eu sempre deixo ele aqui. O meu e-bookzinho chega de inflamação e inchaço, porque ele funciona para endometriose, para adenomiose, para doença autoimune, para linfedema, para lipedema, tá? Porque tudo que tiver uma mediação inflamatória, tudo que tiver uma situação inflamatória, se você mediar, você modular alimentação, suplementação e fitoterapia para uma situação anti-inflamatória, vai melhorar. Pode não curar o problema. Tipo, febre reumática, você não vai curar. Você vai entrar em remissão, mas vai te ajudar, tá? Fios e infiltrações, deixa eu ler algumas perguntas aqui. Vão curtindo enquanto isso. Eu vou pedir, pessoal que está chegando hoje, Vinícius, eu já te sigo. Eu tô vendo que tem um monte de seguidor hoje aqui. Né? Eu já te sigo. Opa, aqui. Eu já te sigo. Me segue lá então também. Segue lá no Treta Anabólica, que é o meu canal no YouTube. Lá tem muita coisa. Lá tem podcast, tem live gravada, tem aula, tem um monte de coisa interessante lá, tá? Então não esqueçam de seguir lá, porque lá eu falo sobre lives antigas que eu fiz, estão gravadas lá. Então aqui. Essa live aqui, se ela bater a meta hoje, 100 seguidores, 100 mil curtidas e $10, ela também fica lá gravada. Tá bom? Beleza? Sidoca, obrigado pelo presente. Eu anotei aqui, tá, Sidoca? Eu tenho minhas anotações aqui, tá? Deixei anotado para eu ler sobre depois, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos ver. Altamente já fez infiltrações, faz exames específicos. Quanto tempo leva uma pessoa a viver com espondilite? Não tem muito disso, cara. Depende do tempo de vida. Depende dos hábitos, principalmente. Eu acabei de falar, se você é obeso, se você piora a tua situação com alimentação, né? Se você não faz, por exemplo, uma espondilite, você não faz exercício de flexibilidade, né? Não faz um pilates, alguma coisa do gênero, você até vai viver bastante, mas você vai viver pior, né? Aí, se você viver pior, você vai tomar mais medicamento. Geralmente, com espondilite, você toma pregabalina, né? E aí, isso vai reduzir o teu tempo de vida, né? Mas é uma questão mais indireta, não por conta da doença, mas por conta do que a doença está te gerando e como você está cuidando dela. Inês, boa noite, Alcide, boa noite. Alcide, eu não tinha entendido tua pergunta, não sei se você respondeu de novo. Inês, eu tenho Hashimoto e estou muito cansada, mas com certeza, né, Inês? Inês, você só vai se sentir bem
Quando o Hashimoto estiver controlado, né? Igual eu falei agora há pouco pro Elvis, a esposa dele toma T4 por conta do Hashimoto. O T4 você vai tomar para reduzir sintoma, né, Inês? Então, assim, digamos que você está tomando T4 e ainda está cansada, ou a dose do T4 está baixa demais, ou o resto das coisas você não está fazendo. Então, não adianta só tomar T4. O que acontece muito? A pessoa toma T4, mas não se cuida, não se alimenta bem, não utiliza selênio, que é necessário para funcionamento tireoidiano, não faz esporte, não faz nada, e ainda gera esses ataques do próprio corpo, né? Conforme eu expliquei agora, né? Por questões de má alimentação e por aí vai. Aí você vai subir cada vez mais o T4, né, Inês? E sempre vai estar cansada. Outra coisa do pessoal que tem Hashimoto aí, tá, Inês? Já falando para todo mundo que tem Hashimoto, hipotireoidismo. Não adianta tomar T4 e TSH continuar alto. Então, se você toma T4 e TSH ainda está lá em 4, 5, mas o T4 tá bom, não importa. O TSH ainda está alto, você ainda vai ter sintomatologia, tá, Inês? O que isso significa? Chegou ali, tá tomando 50 microgramas de T4, tá? Aí chegou no médico com o teu T4 em 3. Não, vai, T4 total não, vai. T4 livre em 1.1 e o TSH em 4,5. O médico diz: não, o teu T4 tá bom, pode ir para casa. Não. O TSH tem que estar abaixo de 2, 2,5. Mesmo, não importa se o T4 tá bom. Não importa. Então, tua dose de T4 e o resto, selênio, ferro, tudo que modula a produção de hormônios tireoidianos tem que estar correto, tá, Inês? Então, isso vale para todo mundo que tem hipotireoidismo aqui, tá? Outra coisa, isso aqui, muita gente erra aqui. Muita gente erra aqui. Olha só, quais são os outros, ó? Levoide, Sintroide e Eutirox, esses aí, esses mesmos. Bom que temos o Google aqui. O que acontece? Tá Inês e Elvis e todo mundo, né, que está utilizando T4. Às vezes, vocês têm intolerância à lactose. E o Puran T4, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas o Puran T4, o recipiente dele tem lactose. E às vezes vocês têm uma intolerância à lactose, e aí vocês tomam o Puran T4, ele te dá dor de barriga. E não só isso, ele não gera absorção do T4, porque ele gera desbiose, ele gera alterações gastrointestinais, piora, a desbiose vai piorar a tua doença autoimune, e ainda por cima vai fazer com que o T4 não seja absorvido. Então o pessoal que tem doença autoimune e tem intolerância à lactose não pode tomar T4. Eu até puxei aqui quais tem atualmente, eu peço sempre para tomar o Sintroid, tá? Mas tem o Eutirox agora também, tá? Então eu sempre peço para tomar Levoide ou Sintroid, porque o recipiente deles não tem lactose, e o do Puran tem lactose. Então por isso tem gente que se dá muito melhor com o Sintroid, por exemplo, do que com o Puran T4, tá bom? Tá? Por conta da lactose. Então, Vinícius, eu tendo que aumentar a dose cada vez, T4, meu Deus, já tomo selênio, já tomo ômega 3, tomo vitamina D, minha vitamina D tá 50, 60, 70, e eu tô já em 150 microgramas de T4, meu TSH não baixa. Troca para Sintroid, que pode te resolver. Isso é bem comum, mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Beleza? Deixa eu agradecer aqui. Miguel, muito obrigado. Miguel, Jeff, e aí, Jeff, como é que você tá, velho? Obrigado, mano. Tem perguntas que eu não vou responder porque não tem nada a ver com o tema, tá? Tipo, eu cheguei agora, o que faz a pregabalina? Não. Eu vou pedir para quem tá chegando hoje, sempre veja o seguinte, lá em cima temos o tema da live. O tema da live é doenças autoimunes, tá? Então, a gente não vai falar sobre outras coisas que não sejam doença autoimune. Para que serve a sertralina, né? Não tem nada a ver. Aí a gente não fala, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Hoje tá bem difícil de escolher as perguntas, que a Bia não tá... A Bia tá lá atendendo, aí ela não tá... Ela tá dando aula lá, e eu não consigo... Ela não tá me ajudando a escolher as perguntas aqui. Então tá demorando um pouquinho, tá? E logo eu chego na pergunta de vocês, tá? Boa noite, Irene. Boa noite. Eu tenho espondilite, né? Falei sobre espondilite, tá, Irene? Acabei de falar, né, sobre espondilite. Leonardo, dor na articulação, não é assim, hipertenso, texto 235, né, cara? A última coisa que você deve se preocupar, eu acho que é doença autoimune, tá, irmão? De verdade, você provavelmente tem uma síndrome metabólica, tá? Jeff, obrigado, velho. Lembrando, Jeff tá dando presente, Miguel, Zuki, a Sidoca estão dando presente. Lembrando que quem mais presenteia a live escolhe o tema. Esse tema aqui foi o Miguel que escolheu, tá? Então,
Vivo com inflamação na articulação há 25 anos, Leonardo. Pode ser autoimune? Pode, Leonardo, mas é muito fácil de saber, Leonardo. Aí sim, agora que eu vi tua outra pergunta, Leonardo. Faz um exame de sangue básico, velho, básico. Anti-CCP, fator reumatoide, C3, C4, fator antinuclear, VHS, PCR. Você vai fazer esses exames, ferritina por garantia. Vai fazer esses exames, Leonardo, já vai saber. Na hora. Um endócrino ou um reumato vai saber na hora, velho. Se eu bato o olho e já sei, imagina eles que só fazem isso. Tá? BTS, cheguei, o conteúdo interessou. Tamo junto, obrigado, velho. Primeira pergunta que você disse sobre as falas do Lair Ribeiro. Cara, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Quem sou eu na fila do pão, tá? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu pra julgar o Lair, né? Eu acho que cada um fala o que quer, mano. Né? O Lair tem quanto tempo? Ele tem de medicina o que eu tenho de idade, né? Então, quem sou eu na fila do pão, né, cara? Eu sou um bosta do lado do cara. Né? Então, eu acho que eu não tenho que julgar o que o Lair fala, o que alguém fala. Eu, particularmente, gosto de muita coisa que ele fala. Tem uma ou outra coisinha que não, que é bobeira, né? Mas eu também falo bobeira às vezes, né? A gente erra, a gente fala merda às vezes. É normal, não tem como saber tudo, né, cara? A gente tem que ser humilde para entender que a gente é burro e tem que estudar mais o tempo todo. E a gente é burro e vai errar todo dia. E o Lair erra, eu erro, mas, cara, comparado com ele, quem que sou eu? Eu sou um bosta, entendeu? Então deixa o cara lá fazendo o trabalho dele, que ele tá salvando muito mais do que atrapalhando, tá ajudando muito mais do que atrapalhando. Né? Se todo mundo fosse um pouco humano igual ele é, acho que a medicina estaria muito melhor hoje em dia. Né? 100, minhas mãos estão doendo nas juntas dos dedos, pode ser doença autoimune? Pode ser artrose, pode ser falta de exercício, né? 100. Gente, não é tudo que é doença autoimune, né? Logicamente, quando começa assim, dores articulares, esse tipo de coisa, é bom a gente dar uma investigada, mas não é sempre. Às vezes é falta de exercício, às vezes é um túnel do carpo, às vezes é falta de B12. Lembra que eu falei lá das neuropatias geradas por falta de B12, falta de B6 ou excesso de B6? Pode ser isso aí, tá? Assim. Mas sim, tem que ver, faz exercício, faz cardiozinho, né? A alimentação tá boa, tem que pensar nisso antes, tá? Tá bom? Se dor reumática é doença autoimune, sim, já falei sobre ela hoje, agora há pouco. Espondilite anquilosante é uma doença autoimune, já falei sobre ela. Qual site vermelhinho? YouTube. Tenho hidranite supurativa, muito me incomoda essa doença. Meu Deus do céu, se eu te falar que não sei que doença é essa, André. Fibromialgia é doença autoimune? Não, não, fibromialgia é condição, não é doença autoimune, nada a ver com doença autoimune. É condição. O que é fibromialgia? Dores difusas pelo corpo, sem um motivo único, sem um motivo aparente, sem um motivo diagnosticado. Tá? E IVE, é isso basicamente a fibromialgia. Gente, fibromialgia não é doença autoimune, não pode ser tratada com corticoide. Fibromialgia tem que tratar a causa dela. Fibromialgia não é genética, não é hereditária. Fibromialgia é mediada por questões inflamatórias. Pode ser mediada por uma doença autoimune, tipo uma artrite reumatoide, mas geralmente não é. É mediada por desregulação de serotonina, adrenalina, então geralmente pessoas ansiosas, depressivas, tá? Mas principalmente mediada por situações inflamatórias. Por que mulher tem muito mais fibromialgia do que homem? Porque mulher vive um ciclo hormonal louco, onde você tem alterações emocionais o tempo todo. E é isso. Michele, obrigado por responder de nada. Muitas dores também na sacro ilíaca. Olha, todo mundo com dores na sacro ilíaca. Sidoca também, né? Home Belgo, por que dá merda? Você tem formação na área de saúde. Eu tenho 5 formações na área de saúde. Dá merda porque o povo quer se automedicar, velho. Esse que é o problema. Então, esses dias aqui eu exemplifiquei um controle adrenal com beta-bloqueador e o povo queria sair comprar beta-bloqueador, cara. Entendeu? Sem nem saber como é que funciona o negócio. É muito louco isso, né? Infelizmente. Colite ulcerativa é autoimune? Sim. Entendi, obrigado, de nada. Vou olhar o e-book, manda bala lá, vai te ajudar, Sidoca. Vai te ajudar bastante. Depois a gente vai conversar, né, Sidoca? Eu já anotei aqui pra gente conversar depois, tá? Mas por conta do uso do teu medicamento, porque eu tenho aquela paciente utilizando, tá? Aí eu preciso dar uma ênfase grande no medicamento, preciso ler a farmacologia dele e entender, tá, Sidoca? Mas o e-book te ajuda. Esse e-book aqui, Sidoca, que você tá falando, ele ajuda qualquer situação inflamatória, hein? Qualquer situação inflamatória, tá? Ele foi feito mais para questão de lipedema e endometriose, adenomiose, tá?
Tanto que o nome dele é Chega de Inflamação e Inchaço, né? Mas para doença autoimune é a mesma coisa, mediação inflamatória, tá? Carlos, obrigado, tá? Apple